Olá a todos, bem-vindo a mais uma edição do Empower Connection, essa edição de número 26 da nossa terceira temporada. Não se esqueça de assinar nosso canal, ativar o sininho para lembrar que toda sexta-feira a gente tem um programa novo para vocês. E este também é o penúltimo programa antes das eleições, né? Ainda temos mais um. Sou eu, Vera Galante, falando de Brasília, e meu colega Rogério Schmidt, de São Paulo. Tudo bem, Rogério? Tudo bom, Vera. Só para lembrar, né, quem está nos assistindo, a gente, excepcionalmente, hoje nós estamos gravando o programa na quinta-feira, 22 de setembro, finalzinho da tarde, para entrar no ar na sexta-feira, dia 23, como de hábito, logo pela manhã, né? Mas se acontecer alguma... Se o mundo acabar entre quinta e sexta, não foi culpa nossa, que a gente está gravando antes, né? Mas vamos lá, vamos começar. Nós temos uma pauta grande, mas eu acho que nós vamos começar por onde nós largamos semana passada, né? Eu tive um destaque, que foi as viagens do presidente Bolsonaro à Inglaterra, Reino Unido, e também a Nova York, né? A Assembleia Geral da ONU. E o seu destaque foi Era a expectativa sobre a sanção presidencial daquela lei aprovada no Congresso que derrubou o chamado rol taxativo dos planos de saúde, né? E como se esperava, o presidente Bolsonaro sancionou sem vetos a lei que já está em vigor, então. Mas acho que o tema da viagem do Bolsonaro teve mais destaque, né, Vera? Teve, e pelas razões erradas sempre, né? O presidente foi ao funeral de uma rainha que reinou durante 70 anos. Então, um clima fúnebre. Em Londres, a gente viu imagens de maior parte dos britânicos, dos súditos dela, né, do Reino Unido, lamentando muito a morte, que ela era uma... Assim, ninguém conhecia outra rainha que não fosse ela e tudo mais, que parecia que ela era a avó de todo mundo, era imortal. Então, aquela coisa muito triste. O presidente Bolsonaro chegou, tinha apoiadores na porta da casa do embaixador brasileiro, e ele não se comportou como presidente da República, vestiu o chapéu do candidato e foi fazer comício na varanda, lá na janela da residência do embaixador. Mas, então, de lá, teve um incidente dos brasileiros que estavam ali gritando mito, mandando a BBC ir embora de Londres, e um britânico... Rir para não chorar, né, Vera? Pois é. E um britânico dando lição de moral no Brasil, aliás, bem dado, que aquilo era um desrespeito, inclusive ao Brasil, não só ao funeral da rainha, ao clima de luto que tinha no local, mas ao Brasil também. É uma pena. Lá também ele deu uma entrevista, novamente acusando as pesquisas eleitorais, dizendo que o Datapovo diz para ele que tem 60% de eleitores. Vamos ver. De lá, ele fez tudo o que tinha que fazer. Também teve uma outra situação muito constrangedora. Quando ele foi à recepção, ele aparece abraçando o rei Charles como se ele estivesse dando parabéns para ele. Foi uma coisa, assim, esdrúxula. Saiu de lá, foi para Nova York. O discurso dele em Nova York, em tom mais sério, etc., mas foi um discurso eleitoral. Ali estava o candidato, não estava o presidente. Consequência, entraram todos, assim, partidos de oposição entraram com pedido no TSE, e então ele está proibido de usar as imagens, tanto agora do 7 de setembro, que já estava proibido, agora mais as imagens do comício em Londres e do discurso dele na ONU, o que é uma grande oportunidade desperdiçada. O Brasil tem o privilégio de abrir a Assembleia Geral da ONU todos os anos. Não existe nada escrito, isso pode mudar. A gente não gostaria que mudasse, mas foi uma coisa muito desagradável. Bom, então, isso é tudo que eu tenho para dizer por enquanto das viagens.
Não, e só para registrar, a gente estava até comentando aqui antes de começar a gravação, né, Vera? Por conta das leis brasileiras, sempre que o presidente da República se ausenta do país, o vice assume a presidência. Se o vice não pode, o presidente da Câmara assume a presidência, e se o vice-presidente da Câmara não pode, o presidente do Senado, depois o presidente do Supremo, é a linha sucessória. Nessa eleição, como tanto o vice-presidente, o Hamilton Mourão, como o presidente da Câmara, o Arthur Lira, são candidatos, se eles tivessem assumido a presidência enquanto o Bolsonaro estava fora do país, eles ficariam automaticamente inelegíveis, né, por conta da lei eleitoral brasileira. Então, esses dias aí que o presidente esteve fora do país, quem exerceu a presidência, aliás, isso já aconteceu acho que 2 ou 3 vezes antes, foi o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, que não é candidato na eleição. Né? Mas você falou das pesquisas aí, Vera, deixa eu só fazer um balanço, então, dessa semana, né? Tem saído aí várias pesquisas, os institutos têm divulgado pesquisas semanalmente, agora nessa reta final da campanha, né? O presidente Bolsonaro falou aí que no Datapovo ele está com 60% das intenções de voto, mas não é isso que mostram as pesquisas verdadeiras, né? Na média aí dos principais institutos, o Bolsonaro ele está com quase 35% da intenção de voto na pesquisa estimulada, e o ex-presidente Lula com quase 44% das intenções de voto, portanto, uma diferença aí de 9 pontos percentuais, né? Mas só para registrar, Vera, na principal pesquisa que foi divulgada essa semana, a gente está gravando, aliás, na quinta-feira, no final da tarde, hoje à noite deve sair o Datafolha, né? A gente ainda não sabe o que virá, né? Mas na principal pesquisa que foi divulgada ao longo da semana, que é o IPEC, que é o antigo IBOP, essa diferença a favor do ex-presidente Lula é até maior, né? Ela é de 16 pontos percentuais, né? Enquanto que, na média, em todos os institutos, a diferença é de 9 pontos. Né? Aliás, e no Datafolha, que saiu semana passada, essa diferença também é de 2 dígitos. Né? Então, era de 12 pontos percentuais no Datafolha da semana passada. Então, vamos esperar aí se pode ter alguma mudança nessa reta final, mas, por enquanto, né, não há nenhum sinal de que o presidente Bolsonaro terá 60% dos votos nessa eleição, né? Ao contrário do que ele tem afirmado aí, provavelmente sabendo que está forçando muito a barra. Ele tem metade dos votos. Mas o que acontece é que os 2 candidatos estão tentando incluir mais pessoas nas campanhas. Por exemplo, o ex-presidente Lula conseguiu essa semana também atrair os ex-presidenciáveis, né, para apoiá-lo. Alguns. Dentre eles, Henrique Meirelles, que eu vou deixar para você, daqui a pouco ele vai falar. Dentre eles, Henrique Meirelles. Também os artistas estão fazendo campanha, cantando em favor do Lula. A favor do Bolsonaro não tem muito artista, tem a Regina Duarte, que hoje eu vi ela declamando um poema de apoio ao presidente Bolsonaro. Mas, fora daí, infelizmente, ele não tem, infelizmente para ele não tem muita penetração nesse meio, inclusive porque ele tirou incentivos à cultura, ele não tem mais Ministério da Cultura, assim, a Secretaria de Cultura, se existe ainda, eu quero nem ver mais, ela está completamente esvaziada. Então, os artistas estão, em sua maioria, ou a favor do Lula ou neutros, mas a favor de Bolsonaro eu vejo poucos. Não, sobre esse tema ainda, Vera, na verdade, eu acho que talvez o grande debate aí da campanha essa semana, né, é essa tentativa da campanha do ex-presidente Lula de vencer no primeiro turno. Sim. Não é? Então, toda essa narrativa aí de mudar o voto das pessoas agora para evitar o segundo turno com o Bolsonaro e já cortar o mal pela raiz, né, como alguns petistas dizem. Né? Sim.
Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, né, esse quadro depende fundamentalmente dos eleitores, né, mais do que o apoio de artistas, de intelectuais, né, ou até de políticos, né. É uma questão que caberá à opinião pública, né, decidir, né? Então, se vai fazer um voto estratégico, né? Ou seja, já antecipar para o primeiro turno um voto que normalmente seria dado no segundo turno, né? Ou seja, os candidatos que não irão para o segundo turno, os seus eleitores já dariam agora um voto a favor do ex-presidente Lula, né? Ou se vai prevalecer o voto sincero, quer dizer, que é a regra um pouco meio que implícita do nosso sistema eleitoral, né? Quer dizer, no primeiro turno você vota naquele ou naquela com quem você mais se identifica, e no segundo turno que você vota no menos ruim, né? Dos dois que sobraram, aquele que você consegue engolir de alguma maneira, né? Eu queria insistir que, nesse momento, não é, exceto pela pesquisa do IPEC, que mostra que o Lula tem, a pesquisa do IPEC, o Lula aparece com mais de 50% dos votos válidos, mas, mesmo assim, dentro da margem de erro, em todos os outros institutos mostram a eleição indo para o segundo turno. Ainda que, claro, se a gente fizer uma média de todas as pesquisas, hoje o Lula aparece arredondando com 44% dos votos no primeiro turno, e os outros candidatos todos somados, o Bolsonaro, o Ciro, a Simone Tebet, os demais, todos somados com cerca de 48%. É uma diferença ali que pode ser, teoricamente, pode ser revertida, né? Mas, ainda assim, vamos esperar a semana que vem, né? Mas hoje eu mantenho a minha aposta de que a eleição irá para o segundo turno, né? E é o que dizem a maioria das pesquisas, né? Eu tendo a concordar, acho muito difícil liquidar no primeiro turno. Enfim, mas tudo é possível em eleições, né? Dizem que na análise política, as previsões, o prazo de validade delas é de 24 horas, né? Então, pode ser até menos, né? Pode ser que semana que vem já esse quadro comece a mudar, mas a gente ainda, por enquanto, empiricamente falando... É o que temos. Lula tem tentado buscar eleitores fora da bolha dele, né? Ele está correndo atrás de eleitores do Ciro, da Simone Tebet, porque o MDB, parte dele já está com Lula. Então, ele busca ali composição, mas votos do MDB e de outros partidos menores. Bolsonaro, ele não consegue falar fora da bolha dele. Ele tem aquela retórica que fica naquela bolha, por isso que ele anda de lado o tempo inteiro. E a rejeição, eu acho que tão importante quanto a aprovação é a rejeição. A rejeição ao presidente Bolsonaro é muito maior, é de 50%, do que a rejeição ao ex-presidente Lula, que é de 30 e poucos por cento. Quer dizer, é alta, mas ela é bem mais baixa do que os 50% de rejeição ao presidente Bolsonaro. Então, essa rejeição também é muito importante nessa eleição, né? Eu acho que o Lula, acho que tem procurado, até por ser o favorito, né, até o momento, né, ele tem tido mais êxito do que o Bolsonaro nesse movimento aí na direção do centro, né? Você mencionou rapidamente aí antes, né, Vera, essa semana o ex-ministro da Fazenda, né, Henrique Meirelles, anunciou que é do União Brasil, que é o partido ao qual ele está afiliado, né, hoje, foi candidato a presidente em 2018 pelo MDB, né, anunciou apoio ao ex-presidente Lula no primeiro turno, né, o que foi muito bem recebido aí pelo mercado financeiro, né, um sinal aí de que
o governo Lula não fará maluquices, né, em termos de política econômica, independentemente do Meirelles ser ou não convidado para fazer parte do governo, né? E teve também uma outra notícia que saiu, eu não sei se é verdade, mas que o Lula também estaria cogitando criar um conselho consultivo com economistas de fora do PT para assessorá-lo, especialmente na área de política fiscal, né? O que também eu vejo como mais um sinal aí para o mercado, né? De que ele não faria um governo irresponsável, né, do ponto de vista da política econômica. E, enquanto isso, o ministro Paulo Guedes, né, no campo bolsonarista, né, está sendo muito criticado, né, tem aquela velha briga entre a área econômica e a Casa Civil, né, e isso está aparecendo na campanha eleitoral agora, né. Não, ainda que uma boa parte da campanha do presidente Bolsonaro seja para mostrar os números positivos da economia, né, nesses últimos meses, né, deflação, PIB voltando a crescer, queda no desemprego, etc. Apesar disso, o ministro Paulo Guedes, essa semana, falou, por exemplo, que esses números sobre a fome, o retorno da fome, o país não correspondem à realidade, não é? Ele está sendo muito criticado também por cortes aí em programas como a farmácia popular, a distribuição de merenda aos estados e municípios, né? Não ter reduzido de novo o Auxílio Brasil a partir do ano que vem. Então, está todo mundo batendo cabeça aí no campo do... A gente sabe que se o presidente Bolsonaro foi eleito, Paulo Guedes certamente continuará na frente da pasta da economia, né? Mas está mostrando ali que a área econômica e a área política do governo e da campanha não estão se bicando muito bem. Mas a gente deve olhar também para o Banco Central, porque a inflação está sob controle, tem deflação e tem isso, mas não é o que o Banco Central pensa, porque manteve o juro alto, o juro parou lá em cima e já avisaram que podem subir. Não tem viés de baixa, é viés de alta. Então, isso quer dizer que a inflação não está tão controlada assim, não. Ela pode escambar. E o que está segurando agora é o juro. Hoje, o Fed também... hoje não, ontem, é super quarta. O Fed também subiu os juros nos Estados Unidos. Isso é uma notícia para o Brasil, porque o dólar fica mais caro, né? Então, as importações mais caras e tal, e nós, pobres coitados, vamos pagar mais caro no pãozinho, nessas coisas todas, né? Então, assim, a inflação ela está aí. Ela está aí. O Banco Central da Inglaterra, também do Reino Unido, também subiu os juros, quer dizer... Né? Assim, o Brasil está sozinho, mas não está sozinho, né? Ela está envolvido num sistema mundial. Eu acho que nessa semana é isso, né, Vera? Você quer acrescentar mais algum tema? Não, eu acho que vamos ficar por aí. E eu acho que o meu destaque semana que vem vai ser as campanhas dos dois. Eu não tenho nada além disso para observar, para ver o que vai acontecer. O presidente Bolsonaro tem uma certa vantagem, porque ele tem a caneta na mão, ele pode fazer ainda alguma coisa, mas vamos ver como é que esse presidente Lula se comporta. Ele vai a Minas, onde ele está caindo, então ele já vai a Minas, ele vai andar. Vamos esperar, né? Vamos ver o que vai acontecer. O meu destaque é nessa área também da campanha, né? Eu queria chamar a atenção especificamente para os dois últimos debates entre os candidatos a presidente, né? Para o sábado agora vai ter o debate no SBT, junto com outros veículos de imprensa. Há uma expectativa de que talvez o ex-presidente Lula não participe desse debate. O presidente Bolsonaro estaria lá com os outros candidatos. E na quinta-feira da semana que vem, o debate da TV Globo, né, que é sempre um debate que tem maior audiência, que acontece aí alguns dias antes da eleição. Então, estamos aí entrando na reta final mesmo da campanha. Não mesmo. Sexta-feira a gente já vai ter debates para discutir aqui. Com certeza, Vera. E mais pesquisa. Bom, você que nos acompanha até aqui, mais uma vez, não esqueça de assinar nosso canal,
ativar o sininho para ser lembrado toda vez, dá um joinha lá para nós precisamos, interaja conosco. Sim, muito bom. Interaja conosco e nos vemos sexta-feira que vem, não é? Até lá, Vera, até o dia 29, até o dia 30 de setembro, é o nosso próximo programa. Gente, um abraço para vocês, tchau, tchau. Tchau.